Sejam muito bem-vindos a um episódio comemorativo do Bloco Podcast. Esse episódio de hoje de um ano, exatamente no dia do lançamento, completamos um ano de Bloco Podcast. E comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado, que iniciou essa jornada comigo. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, né, cara? Pô, um ano nessa Um ano, falação toda, né? um ano. Um ano de libertarianismo e maximalismo, o início de um debate. Um ano que nós vimos, estamos aqui, né, questionando, colocando algumas coisas num debate, botando alguns pingos nos is, né, tirando certos fanatismos. Foi bom, né? Assim, falando do libertarianismo e maximalismo como sendo o primeiro nosso episódio, eu acho Que era que um space, lembra? é ele que surge, né, naquele meio, a temática, né, de libertarianismo e maximalismo, ela surge, né, na época. Peraí, a gente avisou que a gente vai fazer um recap ou não? Ah, não, não, mas pessoal, no É. episódio de hoje, vamos fazer um recap dos episódios, né? Então vamos comentar uns pontos mais importantes desse um ano do Bloco Podcast, né? E já pedindo para deixar o joinha, né? Levar essa discussão para o nosso grupo do Discord, que tem acontecido, isso tem sido muito interessante. Então, acessem também o nosso grupo no Discord, tem muito bate-papo lá, muita conversa. Mas é isso, vamos fazer esse recap hoje. Já começamos fazendo, mas fizemos esse pequeno parênteses para explicar. Então, o primeiro episódio, né, que é o libertarianismo versus maximalismo, ele começa mais ou menos quando a gente tinha começado, né, a conversar e trocar ideia, né, Sim. e tudo mais, e a gente tinha visto, né, a necessidade, Rejeição, né? tudo bem, que teve, né, essa parte, né, é, de você ser expulso da bolha, né, porque esse pessoal não é nada inclusivo. A gente viu a necessidade de trazer um conteúdo ou uma explicação acerca de Bitcoin que fosse mais sensato, porque tinha muita coisa na bolha, né, que a gente via, ou em alguns grupinhos de Bitcoin, não vou falar nessa bolha bitcoinheira no geral, não, mas enfim, tem muita gente que falta bom senso na hora de fazer julgamentos acerca de criptomoedas no geral. E a forma como era passado, explicado o Bitcoin e as coisas que eram colocadas na cabeça desse pessoal eram assim muito fora do padrão, e a gente então quis não fazer uma ruptura, não é a intenção Não. romper com ninguém, muito pelo contrário, a intenção é educar pessoas novas, né? E a forma como estava sendo feito isso, a gente discorda, porque não só porque não é o nosso jeito de ensinar, mas porque também tem muita coisa que está errada. Então a gente começou isso dessa forma, começou com esse episódio que a gente explica, né, o que é o maximalismo, né, e existe uma grande diferença dele com o libertarianismo, que muitos caras às vezes acham que só porque eles compram Bitcoin eles são libertários. É. E você vê um monte de cara que é bitcoinheiro pra cacete, mas que é de direita, ou tem gente até de esquerda, sabe? Isso não é libertário. Ou que acha válido que um Estado tome decisões em relação a outras pessoas dentro daquela jurisdição, simplesmente porque ele usa Bitcoin. Esse Estado usa Bitcoin. Sim, Então, sim, isso não é exatamente, né? libertário, né? Vamos passar por esse episódio aqui no nosso recap. Mas é aquela coisa, né? Só é ditadura se você pensar diferente de mim, né? Se não for É, democracia. exato. Então, Aí, a gente foi trazendo isso, pessoal, né? aí viemos Nação-Estado segundo Rober, né? Mostrando esse paradigma de como seria difícil uma nação Bitcoiner, porque afinal de contas são pessoas que pensam muito diferente, né? Justamente
já linkando ao episódio anterior, né? Até porque, É. assim, deixa eu contar para vocês como é que é. Quando a gente começa a produzir conteúdo, é uma coisa de tentativa e erro, ver como as pessoas encaram tal, mas assim, você tem uma série de ideias, mas não dá para você colocar todas de uma vez, você tem que ir levando ao tempo. Então, a gente preferiu iniciar esse começo em algo que fosse relativamente linkado um tema com o outro, né? E já adiantando, por isso que a gente demorou para fazer entrevistas, né? É. Essa paradigma da nação foi uma coisa interessante, né? Acho que não vale a gente aprofundar aqui ou nem comentar, mas mostrando um pouco esse problema. Aí O, o o, potencial. Desculpa, falei. Bom, só o basicão, cara, que eu mais tirei do episódio 2, né, do paradigma da nação Bitcoiner, é a diferença de Estado para nação e o fato de que você Uhum. ter uma nação, né, do jeito que está dentro do que é o Bitcoin. Pega o Twitter, você não tem uma nação bitcoinheira ali dentro, você tem várias nações bitcoinheiras. Pronto. Sim. Aí, potencial perigo de El Salvador para bitcoiners, mostrando a situação deles estarem se colocando juntos. Isso era uma situação que potencialmente poderia ser uma fragilidade, porque né, a gente nunca sabe como governos e nações, especialmente da América Latina, respondem a certas situações. Então tudo pode ser meio imprevisível, É. né? E a coisa poderia mudar e os bitcoiners poderiam ter um ponto de KYC e todo mundo ser caçado ali de maneira mais centralizada, né? Então foi um ponto que já abriu um tema para a gente falar algo que a gente falou mais para frente sobre o espectro da descentralização, né? Acho que já deixou ali uma sementinha interessante. Com certeza. Isso foi bom, né? Porque na época a gente não tinha batido tanto ainda nesse assunto, eu diria, né? Sim. Aí, viva bastante e veja sua riqueza desaparecer. Aquele caso que eu descrevi, na verdade, que foi uma conversa com um amigo meu, um senhor de 90. Inclusive, tá para completar esses dias, se eu não me engano, é dia 25, 26 agora. A gente tá gravando dia 23 de maio. Vai fazer os seus 95 anos, né? Tá Tá doido. lá firme e forte. Então, foi a partir de uma conversa com ele que eu tive isso. Esse vídeo, esse texto, né? O texto foi narrado por Marco Batalha. Tá no canal do Planeta Bitcoin, se eu não me falha a memória, lá do Jeff. Podem também dar uma olhada lá depois, como foi esse texto, como foi essa conversa. É algo bem interessante que serve para mostrar como o padrão fiduciário empobrece as pessoas e como isso foi feito, né? Acho que é bem interessante esse episódio. Sim, com certeza. É uma integração interessante até, né? Sim. Aí, hold eterno ou moeda circulante, né? Foi um pressário inevitável, né? Foi um episódio em que eu ainda defendia que não tem por que apressar a adoção, Era né? isso que eu ia falar agora. Foi um É bom ponto para de. olhar uma Sim, época sim, diferente do. é para olhar uma época diferente, né? Uma época que eu hoje mudei, né? Mas é um ponto de vista que eu sustentava aqui, né? E pensando que se o Bitcoin tinha realmente a capacidade de ser uma moeda circulante, isso ia emergir naturalmente. Ainda acredito nisso, mas te digo que não há tempo, dado ao avanço do Fiat, né, das restrições Fiat. Então a gente precisa apressar isso hoje. Né? Esse uso É, tem que ser priorizado. eu te entendo. O episódio 5 aí, para quem quiser entender e tal, o resumo dele é o Hugo vestido de mulher no Bloco das Piranhas, sabe? Veja ele. Ouça, porque não é legal, é bom você ver isso, né? É bom porque Sim. fica um registro histórico do que a gente conversava e de como que Sim, a mentalidade mudou, como que as coisas melhoraram, a produção, etc. E também que as coisas mudam, né? Não tá errado. sim. Assim, ainda acredito que esse conceito fundamental ele é certo, mas
coisas externas obrigam-nos a apressar isso, né? Não é que eu não acredite que o Bitcoin tem potencial para ser moeda e isso vai emergir naturalmente. É que eu acredito que o avanço das restrições do Fiat e a caça da privacidade faz com que a gente precise acelerar isso, né? Então, Sim. mudei esse ponto de vista e sou mais a favor da adoção hoje. Episódio 6. Maximalismo e além, explorando estratégias de acumulação de Satoshi. Justamente por uma temática que a gente vinha encarando, né? Mas você vai usar o SDT para comprar Bitcoin, você é impuro e não sei o quê. E aí a gente abre isso, né? É difícil demais. Abre isso para uma discussão e explora essas estratégias todas e mostrando o quanto isso permite que você, no final das contas, acumule mais Satoshi. E tá tudo bem acumular mais Satoshi. É complicado. Teve um cara até que comentou isso comigo no Twitter, recente, né? Falando que você não pode usar essas ferramentas que são incorretas para você ah, fazer isso e ter acesso a essas coisas e blá blá blá. Você já viu, né? É. Aí eu falei, cara, beleza. Eu entendo o que ele quer dizer, mas tá bom. É. Não sei. Episódio 7. ETF de Bitcoin, impulso para adoção ou caminho para diluição. 5 de julho de 2023, a gente estava no inverno no Brasil e era bom estar coberto de razão, né? Porque não impulsionou um caracol na adoção, né? Não mudou Muito nada. pelo contrário, a maioria dos ETFs estão com 9 dos 13 estão com custódia pela Coinbase dentro da jurisdição dos Estados Unidos e criando uma bela poupança sobre a jurisdição do governo americano. Então, não impulsionou. É dinheiro que não está direto no Bitcoin, autocustódia na mão das pessoas, é um dinheiro sendo represado. E como é bom estar certo, né? Com tantos meses de antecedência. Cara, é complicado, né? Porque a previsão foi feita, né? O ETF ele subiu o número do preço, né? Eu acho que ele é responsável por essa subida de preço, beleza. Mas tá, cadê as cidades? Cadê a hiperbitcoinização? Cadê o Bitcoin Bond? Não tem nada disso, não. Pois é. Estamos guardando, estamos guardando. É. Tá igual o Stratum V2. Vai sair. Aí, mineração doméstica de Bitcoin, uma abordagem agorista para adoção em massa. É algo extremamente válido e relevante ainda, né? Aquela questão de minerar uma shitcoin, converter para Bitcoin, usar a energia, não fazer KYC. Acho que esse é um tema muito relevante e atemporal enquanto essa situação existir, né? Então, seja a mineração de Bitcoin, seja as outras, né? Sim. Mas é uma. E isso facilitar a adoção, né? A pessoa ter Bitcoin, se ela puder gastar o Bitcoin ao invés de. Ao invés dela gastar, ao invés dela ter que converter para pagar em Fiat, melhor seria. Então, já, mesmo eu sendo contra apressar esse caminho, né? Nessa época ainda, mas eu já mostrava um caminho para a coisa poder aumentar a adoção, né? Com certeza, mas isso aí, cara, eu vou te falar sério, isso aí vai continuar sendo válido por sei lá mais quantos anos, porque eu acho que, por mais que fique difícil você minerar em casa, no futuro a gente vai começar a pensar naquilo que você fala nesse episódio, que é você ter appliances em casa que tem a função, né, ou a possibilidade de fazer uma mineração, por menor que seja, sabe? Sim, Mas de contribuir com um hash ratezinho. Nada impede, até porque é bom para a pessoa, né? exatamente.
9. Preço do Bitcoin importa? Né? Já discutindo essa temática, mostrando o quanto esse preço importa. Então, É, tá aí um episódio importante, né, que muito se comenta até hoje, né? O famoso um Bitcoin igual um Bitcoin. E isso nesse momento não faz o menor sentido e mostramos por que nesse episódio. Aí a com gente entra cer- nas. Ah, desculpa. Não, só isso mesmo. Aí a gente entra na primeira entrevista, Rafaela Ferrari, nossa madrinha que apresentou a gente, né? Foi eu ouvindo um podcast, a galera xingando o Felipe, que falei, pô, vou tocar uma ideia com esse cara. Fiquei É, ouvindo. Mas foi legal. Risco de ruína, o que é e como se proteger. Um conceito que muito pouca gente fala, principalmente na bolha de Bitcoin, e que está com um exato, risco cada vez mais aumentado nisso, né? Porque está com em um único certeza. ativo. Então é um ponto importante que a gente deixou um registro, porque a gente vê isso acontecendo na nossa timeline. Né? Não precisa de Bitcoin mais nada, né? E recentemente enchentes mostraram que isso é um pouquinho errado de se pensar. Né? 12, entrevista, professor Marco Batalha. Tive o prazer de conhecer depois aqui. Essa é uma entrevista bem interessante de assuntos sobre liberdade e ensino. Né? Porque tentei levar a entrevista para coisas do ensino, que é algo que ele pouco fala, né? Na verdade, em entrevistas. Tentei puxar um pouquinho Sim. para isso, né? Uh, 13. Obsequio em risco. Corretora Bitcoin only pode ser a maior ameaça. Lembra É, quando a gente. Outra, né? Julho, 28 de julho, inverno, e a gente coberto de razão de novo. é, normal para variar. Porque lembra quando a gente falou isso e falamos, olha, pode vir regulamentação aí, pode vir coisas diferentes, pode mudar, você vai ter esse Bitcoin já indexado, né? Porque você sacou e tinha de corretora que era só Bitcoin, né? E aí depois você viu que as corretoras Bitcoin only, que a bolha mais falava, começou com SDT, e a galera, qual é o SDT? E aí depois você converte em Bitcoin, ou seja, tava nós aí cobertos de razão. É engraçado, né? Porque o mesmo pessoal que xinga a gente, né? Porque a gente falou isso lá um ano atrás, um ano depois tá falando para você usar o SDT e, tipo assim, e a gente ainda continua como vilão da história, né? Se eu Exatamente, fosse, né, exatamente. o É. escroto da. Pois é. Ah, meu Deus do céu. Eu falo 14 aí agora que não quero falar isso não. Socialismo laranja, ele já está no meio de nós. Pois É, é. o tema é seu, Hugo. Não é, é da Cecília, tem que fazer esse É, a sim, parte. tá, beleza. Mas é isso. É usar o Bitcoin, né, assim, dentro das abordagens para. Né, se tem Bitcoin, pode. Então, se tem Bitcoin, eu posso mandar, né? E é uma coisa bem socialista em cima, né? Um discurso bem socialista que se cria em cima disso, com o nome da liberdade, né? Não, aí quando todo mundo estiver usando Bitcoin, todo mundo vai ser livre. Como assim se todo mundo não tem escolha? Eu Então, acho que nem eles conseguem responder isso. é um beijo a todos os socialistas laranjas, né? Que me tratam Está como ali mandando shitcoiner. lembranças. 15, descentralização do Bitcoin é realmente uma questão de tudo ou nada. Esse é um episódio importantíssimo que foi expandido, virou aula, que virou artigo, que virou uma série de coisas assim, mostrando que há muitos pontos no Bitcoin que para essa teoria dos jogos funcionarem, e cada um desses pontos tem um maior ou um menor grau de descentralização, então é por aí que a gente tem que avaliar. 1 hora de episódio, eu recomendo todo mundo que ainda tem a ideia do Bitcoin é descentralizado de verdade, que veja esse episódio, porque você está em erro conceitual. Esse episódio, ele talvez não é para o iniciante, né? Não. Mas ele quebra um paradigma muito grande que às vezes as pessoas acreditam, né? O Bitcoin, ele é descentralizado?
Sim, de certa forma é. Ele é o mais descentralizado que tem hoje? É, em tese. Mas você tem que ver as nuances Em, nesse meio. em todos os pontos, em todos os aspectos, não. Aí, Já começa exatamente, aí. aí estão as nuances. Né? Então, esse é importante de quem estiver pensando assim, dar uma olhada nele. 16. Entendendo a inflação, guia simples para todos. É descritivo no nome, não temos nem muito o que comentar nisso, né? É bom, Mas bom olhar. só que ele tem uma visão austro, né? Austro-libertária, então a gente pegou alguns conceitos dele. Vale a pena para quem quer entender isso. 17. Entrevista com Diego Collin. Uma Foi um entrevista show, por que sinal. foi um show que falamos de blockchain intergaláctica, né? Como fazer esse processo de sincronização, enfim, como escalar isso na escala de Kardashev. Não sabe o que é? Veja um episódio também que a gente fala tudo isso nele. 18, um episódio interessante, avareza ou baixa preferência temporal, quando poupar deixa de ser saudável, né? Existem limites e a gente tentou colocar, apesar de ser difícil estabelecer isso claramente, a gente tentou colocar alguns pontos para mostrar quando uma pessoa está exagerando nessa baixa preferência temporal, né? Então acho que é um episódio que vale a pena pensar e assistir com ouvir com olhos autocríticos, sabe? Fazer uma reflexão da própria vida, saber se você realmente está melhor hoje poupando ou se você não está indo por um caminho de avareza mesmo, sabe? O episódio 18, né, a Avareza ou Baixa É, Preferência Temporal, ele tem um viés mais filosófico, eu diria, do que exatamente. monetário, É, porque pessoas diferentes vão ser afetadas de formas diferentes, mas a grande questão é você botar em perspectiva essa fala que é muito recorrente nesse meio, que é o stack sats e viver uma vida de mendigo para guardar Bitcoin. Eu tô vendendo minha casa, tô vendendo minha moto, tô vendendo minha bicicleta e eu vou andar de chinelo igual, porra, Jesus Cristo, porque eu tenho 500 milhões em Bitcoin. Tá, mas calma. assim, eu não duvido que não tenha as pessoas que já foram abandonados por família, por uma série de coisas, estão sozinhos, sentados em cima de um monte de Bitcoin, falando assim: eu vou provar para eles que eu tô certo. É, Entendeu? Então é um pouco disso que a gente quis mostrar. 19, entrevista Deni Torres. Cara, sou fã do Deni, cara. eu também. Quartinho de mineração. Depois disso, ele fechou os 200 mil inscritos no canal. Foi uma festa. Assim, quem tiver a oportunidade de conhecê-lo, o faça, porque é uma pessoa extremamente gente boa. Hoje ele já tá rico, mas Merece, não pode falar isso, né? não, merece tudo que ele tem e merece tudo que ele ainda vai conquistar. É isso que eu tenho para dizer. Não, o cara é bom. O cara é bom. 20, curva de Laffer e Bitcoin, um refúgio para supertaxação progressiva, já mostrando uma alternativa sobre como sair de grandes taxações e de ser taxado em produtos do dia a dia utilizando Bitcoin. Né? Você vê que para um cara que ainda não tinha muito mudado a apressar o uso do Bitcoin, eu sou bem aberto a isso, né? Não, A que gente bom. conversava bastante e mostrava alternativas, porque também não tá. É aquela Sim. coisa, não tem nada É escrito em só fazer pedra, uma né? análise crítica. Pronto, acabou. Exato. 21. Olavo de Carvalho e Bitcoin, a conexão inesperada em busca de liberdade. Esse é muito bom, Isso é muito bom. porque Texto do ele Felipe. vem, ele vem de um artigo que eu falo uma coisa que eu acredito demais, né? E que Olavo falava. Eu pensei, eu descobri essa ideia sozinho, achei que eu era um gênio, depois eu descobri que o Olavo falava isso há 500 anos. E não é, que é essa grande ideia de que, tipo assim, para você lutar contra o sistema, você não tem que fazer parte de um ou outro polo. Você tem que estar fora dele. Você tem que se Exato. desconectar dele. O sistema está lá brigando, beleza. Você sai, cria o seu. Você monta o seu negócio à parte e aí sim você começa a fazer por onde para ter um resultado. Pois é.
22, respondendo ao Área Bitcoin, a verdade sobre o Monero que não te contaram. Então, houve um vídeo sobre o Área Bitcoin. O Felipe respondeu ponto a ponto num comentário gigantesco. Foi coisa assim, foi um episódio que passou na frente de todo mundo. Era o dia de gravar, grava aí, cara. Pega, tá aqui o seu texto, vamos ponto a ponto, né? Então, mostrando onde havia incoerências, onde haviam coisas que não eram verdade, enfim, esclarecendo uma série de coisas que, dizendo hoje, a gente até entende, não são especialistas em Monero, né? Mas, assim, só tomar cuidado na qualidade na hora de produzir conteúdo, né? Se for sobre Monero, não tem problema, chama a gente ajuda. Ó, esse episódio, né, do Área Bitcoin que eles fizeram foi interessante a intenção deles de falar de Monero. Eu acho que é porque a gente estava falando muito disso em rede social, né? E aí eles queriam desbancar e mostrar que não, só Bitcoin que serve, né? Mas eles trouxeram pontos que, assim, são, não vou dizer facilmente, mas eles são pontos refutáveis por quem entende um pouco mais. Uma coisa que eu Sim. senti falta, sabe, era isso. Era ter trazido para discussão alguém que usa, né? Não precisava ser eu, não. Alguém que use. Eu diria que mais pra frente a gente fez um episódio melhor. Eu uso dizer isso, que foi os 12 princípios do Guilherme aplicados, né, do Bitcoin aplicados ao Monero. Eu acho que a gente foi mais incisivo em buscar problemas reais do Monero do que esses que foram levantados aqui nesse episódio. Então, Sim, né? sim. De toda forma, assim, a gente pegou todos os critérios que eles falaram contra ao Monero e explicamos por A mais B por que estavam errados. Sim. Ponto. Foi só isso. Aí, 23 entrevistas, João Trem. Foi engraçado que depois dessa entrevista, o João Trem e o Colin entraram numa enorme discussão. Uma briga declarada. Eu tinha acabado de entrevistar os dois, foi um negócio engraçado. Mas muito interessante. João Trem tem uma forma de educar muito legal. É. Vale a pena Ele é acompanhar. inteligente, cara. Sim, sim. Ele, ele produz conhecimento de uma forma muito, muito interessante. Tem um canal muito interessante no YouTube. Vale a pena acompanhar mesmo. 24. Bitcoin e democracia, desafiando o paradigma do voto igualitário. Né? Falamos um pouco da questão de consenso, a diferença de consenso e democracia, né? Uma série de questões assim. Um episódio também um pouco mais filosófico. Interessante. Traz ideias diferentes, né, acerca do que é a democracia, como a gente conhece. Acho que fala um pouco do porquê que o que tem hoje no Brasil não é tão democrático igual a gente imagina. Por motivos conceituais apenas, tá? É só uma questão de você avaliar a realidade. Não estou criticando o governo atual, diretamente, eu diria. Mas. Governo, né? Não é governo atual. O governo, obrigado. Porque eu sou libertário, então tanto faz qual que é o governo. Então, Ai, assim, governo, sou beleza. contra. É Não. isso. Mas é interessante colocar isso, ainda mais correlacionando, né, com o que é a prova de trabalho por parte do Bitcoin. Sim. Entrevista 25, Cecília, minha esposa, falando sobre medicina e Bitcoin, as questões de graduação, interferências estatais, regulamentação numa profissão, né, as coisas que o Bitcoin não resolvem ainda, né, não conseguem resolver porque são, são lugares e nichos muito regulamentados que não têm como se livrar simplesmente com o uso de dinheiro. A coisa precisa evoluir como sociedade de leis privadas para que haja um pouco mais de liberdade nesse sentido. Show, basicamente. 26. Mix de Bitcoin, a solução para o pseudo-anonimato. Setembro já estava calor no Brasil, mas aqui já estava começando a esfriar e nós de novo cobertos de razão. Falamos de questão de Lightning, Liquid, como soluções, os problemas que elas tinham, os próprios mixings de Bitcoin que deduravam as pessoas. Falamos do
do que é a Samurai, do que tinha o problema, e como isso poderia ser usado contra as pessoas, e foi exatamente o que aconteceu. Ah, que chato tá certo de Chato, novo, né? né? Chato quando você consegue prever o Exatamente no futuro. ponto, só que aí, né, a bolinha foi lá, ai, Free Samurai, hashtag, isso é coisa de socialista, meu amigo. Socialista que fica pedindo intervenção para libertar quem você acha que está sendo perseguido pela coisa que você acredita. Você tem que criar um sistema forte que seja a prova disso e não foi criado e foi escancarado. E no episódio 26 está tudo detalhado. Não, é bem isso mesmo. É bom olhar. Volta lá. Se eu estava errado, manda no Discord. E marca a Manda no gente lá. Discord. Pode marcar no Twitter também. A gente bota no Discord e leva a discussão pública, não tem problema nenhum. Não é porque o Discord é mais fácil, mas isso vai Sim, ser sim. levado ao público, com certeza. Sem problema. 27, Lawrence. Eu não vou tornar público o que ele disse, mas eu sou profundamente grato por tudo que ele falou e tem feito em relação a gente e ao nosso conteúdo, né? Ele tem um conteúdo Fizemos uma vez. sólido, educacional no FOMO Plabcast, está um pouco parado, mas a vida dele deu uma grande mudada, né? Assim, felizmente ele perdeu a mãe numa situação que, infelizmente, quando a gente descobriu, ele tinha remarcado a entrevista e quando ele remarcou e falou, né, que minha mãe está passando mal, eu não sei porque virou uma chave em mim, eu passei a ajudar, botei a Cecília em contato, cara, dá uma ajuda aqui, isso aqui é sério. E infelizmente era um câncer assim em estado terminal, que foi descoberto e não teve nem tempo, enfim, de iniciar tratamento, não teve chance. Minhas solidariedades a ele, né, que depois foi logo depois disso, mas a vida deu um ciclo muito grande para ele que nos dias seguintes, na semana seguinte que tinha enterrado a mãe, descobriu que a esposa estava grávida e o ciclo da vida se mostre belo para ele e agora ele tem a obrigação, né? Tinha uma mãe bitcoinheira, vai ter uma obrigação de que o filho tenha as mesmas bases educacionais que a avó teve, né? E deixou de legado. Então, Com certeza. um abraço, Laurence. 28, valor da mineração de Bitcoin. Não é exatamente igual aquele tema, né? Mas focando no livro de KYC, né? Do outro de mineração, então a gente abordou outros aspectos também interessantes para se pensar. E eu fiz esse episódio também basicamente para introduzir o entrevistado seguinte, que era Berna Cripto. Meu amigo, hoje um cara que eu tenho orgulho de chamar de amigo. Um dos caras também, assim como o Deni Torres, da mineração, mais éticos que eu já conheci, não só na mineração, mas na vida. Né? Ele deve ouvir isso e ele sabe do que eu estou falando. Então é um cara que eu tenho orgulho de chamar de amigo. Eu descobri hoje que o Berno chama Bernardo. Episódio 30, Sistema Olímpico, um olhar libertário. Uma abordagem um pouco diferente, mostrando como o sistema olímpico é totalitário e mostrando a perspectiva libertária disso. 31. Entrevista Fernando Pur. O nosso episódio mais visto até hoje, eu acho. Foi muito Acho bom. que é o mais visto. Extremamente interessante uma entrevista. Batemos um papo muito legal. Se ele ouvir, espero te encontrar em breve. A gente precisa bater um papo. 32. Bitcoin e a revolução da reserva de valor. Então, exploramos um pouco mais profundamente aquele conceito do Bitcoin. Dele como reserva de valor, qual é essa propriedade, o quanto isso tem se mostrado válido ao longo do tempo. Né? Não há críticas
quanto a minha pessoa sobre o potencial de reserva de valor que o Bitcoin vem tendo e a confiança que as pessoas vêm colocando nisso é fundamental para o futuro dele. Não sei se como moeda circulante, mas como reserva de valor tem se mostrado muito importante. Sim, sim, sim. É, discussões, né? Eu também acho que, porra, é indiscutível, Bitcoin como reserva de valor é uma maravilha. O que vai ser, né, acerca de moeda ou não, aí já é para outra questão. Mas o episódio é bom no sentido de avaliar a ideia da reserva de valor, que é uma coisa que não está contemplada, né, no white paper de Satoshi e tal. Então, assim, perspectivas diferentes, às vezes um pouco distantes, né, do que você tem naturalmente na bolha, mas nada que fuja à verdade. Ah, com certeza. 33. Guilherme Bandeira. Eu fiquei na dúvida quando eu falei Fernando Pura, eu não sei se é ele ou se é o Gui Bandeira que são os episódios mais vistos. Eu sei que um é outro, mas são os dois mais vistos por enquanto que a gente tem. Ele é formado em filosofia, com especialização em filosofia do direito. E a gente bateu um papo muito profundo sobre a questão moral do Bitcoin. Ele tem uma visão que é a moral superior do Bitcoin, a gente debateu isso, né, nos princípios, tem um episódio completo nos Bitcoinheiros, onde ele explica cada ponto, mas aqui a gente deu uma amarrada maior, eu tirei algumas dúvidas que eu tinha, foi um episódio dos Bitcoinheiros que, sem mentira nenhuma, acho que eu vi umas 5, 6 vezes antes de entrevistar o Gui Bandeira para tentar entender todas essas questões mais complexas, acho que é filosofia pura aí, né? É, 30, exatamente. 34, qual que é? Que... Bitcoin, o jogo das sombras, tática para uso invisível. Apenas algumas boas ideias para você tentar ter mais privacidade com o Bitcoin. A gente sabe que não é mais simples, não é do, sei lá, comum, e nem todo mundo para, né, para olhar isso, mas Bitcoin não te dá privacidade, portanto a gente traz aqui formas de você conseguir ter algum nível maior de privacidade. Sim. Então é mostrando o que é possível ser feito, quais os prós e quais os contras, né? Então é importante essas coisas estarem claras para as pessoas, né? Para mostrar que não é a solução perfeita, né? Sim, não mesmo. 35. Aí a gente tentou fazer um quadro tretas das mídias sociais, aí pegava os temas mais polêmicos e tal, e colocamos isso e comentávamos esses acontecimentos. Já adiantando um pouco no futuro, depois a gente viu que isso não tinha grande engajamento. E aí nós tivemos a ideia de fazer o bloco podcast perguntas, né? Responde, né? E vocês mandavam É, perguntas e a coisa funcionou muito melhor. E aí a gente partiu por aí. 36. Maximalistas, entre maximalistas e shitcoiners, a busca por diálogo na era do socialismo laranja. Então, mostrando que o socialismo laranja estava infiltrado, né, estava na comunidade, como ele estava, né, e por que esse shitcoiner era conhecido como que os socialistas normais chamam de fascismo, né? Então, assim, não é o que eu quero, não é do jeito que eu quero, não é na moeda que eu quero, então você é shitcoin, né? Independentemente se você tá lá com o teu ASIC minerando, rodando o teu Node, com a maior parte do seu patrimônio em Bitcoin, não importa, porque você não transaciona na moeda que eu quero. Seu feio bobo e chato. Né? fico de mal. Tô de mal. Então você é shitcoin. Vou te bloquear. Vou te bloquear. Exato. E é isso, se você pergunta, mas o que é shitcoin? Ah, pra mim acabou. É a mesma coisa do fascismo. Então é socialista laranja e ponto final. Seu Zé Ruela. É. 37 da mineração, aí a ascensão da venda de processamento de GPU com o GPU Utopia. Foi uma experiência que eu tive como líder de comunidade do GPU Utopia, que é um sistema Bitcoin only, né? E fazia todos os pagamentos pela Lightning, você vendia processamento da sua GPU para modelos de linguagem de inteligência artificial. E foi legal descrever esse momento, né? Então, assim,
tem projetos assim, eles continuam com outro nome, né? Então vale a pena acompanhar isso também, que é interessante. É uma forma de uso de Bitcoin como um pagamento. Olha só. É shitcoiner isso, né? Mas tudo bem. Não, não é. Ah, é utilizar como pagamento, né? É verdade. Verdade. Isso aí você se livrou do Bitcoin, aí você não é mais puro. Exatamente. 38, anonimato em risco, a luta das criptomoedas contra restrições regulatórias, já cerco fechando para o Brasil, a gente já trazendo conteúdo disso. Acho que foi aí um dos primeiros que a gente começou também a gravar para o curso Fold, né? A gente começou a É, gravar aulas mais ou menos por aí. Então acho que foi aí que a gente já começou a ver restrições e coisas assim, já começamos a discutir elas, como funcionava, né? Enfim, primeiro a anatomia e depois o que poderia ser feito em relação a isso. sim. Restrição regulatória. Rapaz, isso vai pegar muita gente em tão pouco tempo. O Uhum, povo não sabe que economia circular é a melhor solução para eles. exato. E lembre-se, se tiver querer mais curiosidade sobre isso, nosso curso Fold, acessa, tem 7 dias, qualquer coisa devolve o dinheiro, acessa, vale a pena. É. 39, entrevista a Micaela Molina. Quer falar? Eu diria que foi uma das melhores entrevistas, cara, Cara, porque ela é legal. sim, É, ela é bem legal e ela mostra uma realidade muito diferente, né, do uso de Bitcoin, que é no trabalho dela, né, que à época era a acompanhante, e o fato dela aceitar isso, dela aprender a lidar com Bitcoin, dela ter guardado dinheiro em Bitcoin e transacionar e tal, isso é muito legal. E também foi sim. super cômico, né, a conversa. Ah, sim, sim, foi muito engraçado. Aí fizemos 2 entrevistas em sequência. Entrevistamos também Edilson Laura, do canal Investimentos Digitais, também sócio da CryptoBR. Então falamos privacidade, né, como é empreender, a dificuldade de empreender no Brasil, então, Nossa, muito massa. com criptomoedas, né, enfim, como trazer o hardware, como validar as coisas. Então, não dá para reclamar que a hard wallet no Brasil custa 3 vezes mais, não. É regulamentação estatal. É, exatamente, é o Estado querendo seu bem, claro. Sim. Aí fizemos um episódio mais histórico, 41, Escamba ao Bitcoin, uma jornada pelo universo do dinheiro. E mostramos, né, desde o escambo, como a coisa foi evoluindo até chegar né, nesse dinheiro peer-to-peer electronic cash e as coisas, as implicações que isso pode ter para o futuro. Um detalhe interessante, tá? Para quem não acompanhou, isso aí tá nas lives do Cripto TV que eu tô fazendo sozinho, que é o Cripto Clube de Estudos. O episódio 1, ele tá disponível para todo mundo, tá? Os outros episódios, eles ficam salvos apenas para quem é membro do Cripto TV, membro do canal. São só R$ 2 por mês, tá? É mais para ajudar a gente a conseguir fazer o YouTube, né, divulgar mais do que qualquer outra coisa. Mas a grande questão é que essa parte, né, do escambo ao dinheiro, eu até falei no primeiro episódio do Cripto Clube de Estudos, que eu tô lendo o padrão Bitcoin, e lá ele explica, né, a movimentação de você sair do escambo, aonde sociedades pequenas e pouco especializadas trocam coisas entre si, vão eventualmente para uma troca indireta, aonde você ainda tem um certo nível de escambo, mas as pessoas já buscam ter bens que são mais aceitos ou vendáveis, e com isso as pessoas chegam a um ponto aonde elas, de todos esses bens, elas acham aquele que é o mais vendável de todos, aqueles que todo mundo, aquele bem que todo mundo aceita em todo lugar. E aí você começa a nascer o que é o dinheiro. E aí lá a gente explica isso direitinho, assim como nesse episódio. Recomendo. Sim. 42. O que você não sabe sobre Monero pode te surpreender. Tinha vindo a partir de publicações do Felipe e assim, e muita gente questionando Monero com os lugares comuns, com aquela coisa estereotipada, então com situações que faltavam de um aprofundamento conceitual, e aqui a gente tentou trazer as principais abordagens disso. E
e por que isso não é verdade, ou enfim, o que realmente acontece nessa rede. Basicão. É mais sobre maneira, assista. Aí tivemos uma maratona de entrevistas. 43, Ray Nasser, né, Raymond Nasser, o cofundador da Arthur Inc., de mineração de Bitcoin. Se você acha que aquela frase é só trocar de pool resolve o problema, veja essa entrevista, né? Veja se minerador está pensando minimamente em Bitcoin ou se ele está pensando em dinheiro fiduciário. Só veja essa entrevista, né? Acho que é uma boa forma de realidade para as pessoas, né? Sim. Muito bom. Entrevi... sim. 44. Entrevistamos o Vini Barbosa, jornalista e líder da comunidade da Nano. Buscamos entender algumas questões de Nano. Coincidentemente, caiu essa entrevista, o lançamento dela, no dia seguinte, deu um puta problema numa pool. E aí todo mundo caiu. Você está fazendo isso porque você é naneiro, porque não sei o que e tal. Enfim, né? A coisa do socialismo laranja, né? Se não é o que eu Não vou falar de nada concordo, então você. diferente, né? Exato. Mais uma entrevista, um cara que tem uma visão muito contrária ao Bitcoin, né? Não ao Bitcoin Cash, não ao Monero, mas ao Bitcoin em si. E explicou isso. E, como eu digo sempre, tem sempre o lugar aberto aqui, um diálogo contrário, né? Uma opinião contrária, mas com respeito, com uma forma clara, apresentou o ponto dele. E acho que isso é sempre válido e sempre aberto a esse bloco podcast para ser assim. Nada a declarar, isso mesmo. 45, entrevista do Bernardo Braga, um dos intancáveis, o antigo de Mossad. E falamos um pouco da história deles, projetos atuais. Né? Então acho Foi que legal, vale. né? Apesar de. Foi, a gente conversou bastante coisa. É legal que assim, quando a gente senta com algumas pessoas, né, que há diálogo, né? Porque assim, não é todo mundo que é xiita. Há diálogo, a gente senta e bate um papo e aí a coisa flui. E a gente mostra que temos alinhamentos muito mais parecidos do que divergentes. E é bom ser assim. Exatamente. 46, entrevistamos Rafa Tech, outro cara da mineração, assim, super gente boa. É um dos caras que está trazendo ASICs para o Brasil, de Bitcoin. Então é uma coisa interessante. Tem uma história, tem sites excelentes de buscador de preço, assim, as pessoas economizam centenas de reais no site dele. Então, um cara que tem um serviço muito legal, presta um serviço muito bom para a comunidade. Exatamente, sem comentários. 47, desvendando mictos porque o preço do Bitcoin importa, né? Então a gente primeiro questionou, mas ainda aprofundamos mais, levamos mais conceitos, né? Era uma coisa que valia muito a pena trazer. E aprofundamos muito mais conceitos da situação de precificação do Bitcoin, especialmente depois dos papos com os mineradores, né? Então foi muito interessante. Exato. 48, mais um tretas de mídias sociais, então tem conceitos e tal. Recomendo ver, porque assim, eram coisas que estavam acontecendo na época, atualidades, e a gente E é foi educativo, batendo. né? Educativo, sim. Até que virou entrevista, o Bloco Podcast Responde depois, e a coisa teve muito mais. Acho que talvez o nome, talvez tivéssemos errado o nome. 49, Bitcoin sob pressão, a era dos tokens BRC20 e o novo paradigma nas taxas de transação, né? E estão aí altas. Estavam, né? Desde. Agora tá baixinho. Tá baixinho agora? Não sei quanto é que Tá tá para menos de $1. ser. Ótimo, ótimo. Mas a gente sabe que eventualmente vai ter alguma especulação nesse sentido. É um Vai novo. variar, a taxa varia. Varia. Areia da procura, né? Episódio 50, especial, né? 50. Júlio Lobo. Sobrevivencialismo, Bitcoin, como isso se encaixa. Ele tinha acabado de descobrir Bitcoin. Cara,
E um principalmente, ele episódio... tinha acabado de fazer uma live com um cara muito influente nesse meio, eu recomendo que vocês vejam. Exato, exato. Assim, foi 1 hora de entrevista, 1h05 de entrevista, mais uns 40, 50 minutos em off, com coisas que eu vou guardar pro resto da vida. Isso é verdade. E esse episódio tem uma surpresa. Ele para nos 50 porque nós teremos uma parte 2. Então, aguarde a nossa parte 2. Se gostou desse resumão, dessa coisa, deixa o joinha, deixa o comentário, comenta qualquer coisa, né? A gente ajudar nosso engajamento. Né? Se estiver no YouTube vendo isso, deixa o like, se inscreva no canal do Crypto TV. E é isso, vejo vocês no episódio 2. Ficamos por aqui e tchau.